Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem e que o nosso Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um, a vida de cada família que tem acompanhado conosco, né? As nossas devocionais. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje, ela está baseada no texto que nós encontramos nas Escrituras, no Salmo de número 11. Eu estarei fazendo a leitura para vocês do versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, eu gostaria de refletir junto com vocês sobre o seguinte tema. Deus não está de quarentena. Bom, eu ouvi essa frase, né, essa semana, e fiquei curiosa, né, para compreender. E estudando mais sobre isso, né, ouvindo outras pessoas falarem sobre isso, eu também me deparei com esse texto. Eu lembrei desse texto. O fato é que nós temos vivido momentos, né, de pandemia, já há vários meses, nós temos vivenciado, né, esse período de quarentena. Agora estamos voltando aos poucos, né? Algumas coisas têm voltado, algumas pessoas podem voltar ao templo para cultuar o Senhor, mas o certo é que ficamos durante alguns meses em quarentena. E paramos de fazer algumas atividades, algumas pessoas deixaram de trabalhar presencialmente, outras de estudar, algumas deram tempo em atividades que faziam, em relacionamentos interpessoais. O certo é que de alguma forma a nossa vida sofreu esse impacto e nós ficamos em casa, né, de quarentena. Só que durante esse tempo todo, o nosso Deus, ele estava de quarentena? Não. O nosso Senhor Jesus estava trabalhando todo esse tempo. Não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é atemporal e o nosso Deus não é governado pelas coisas desse mundo. Pelo contrário, como a sua palavra nos diz, como eu li para vocês nos Salmos, né? O Senhor tem controle sobre tudo. Ele está em seu alto e sublime trono e de lá governa toda a terra. E tem poder e domínio e é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, talvez você não tenha pensado sobre isso, mas por mais que tenha parecido que estávamos parados, que não estava acontecendo nada, o fato é que o nosso Deus continuou trabalhando e ele continua trabalhando. A palavra do nosso Deus nos diz que nunca houve, não há nenhum Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E é isso que o nosso Deus tem feito. Tem trabalhado incessantemente, porque a pandemia pode ter nos parado, irmãos. Pode ter, de fato, mudado as nossas vidas, mas ela não mudou o nosso Deus. Pelo contrário, foi o nosso Deus tem total domínio sobre todas as coisas que têm acontecido nesse mundo. Mas, por outro lado, né, sabemos que o nosso Deus ele continua e sempre continuará trabalhando, mas o que de fato aconteceu é que talvez muitas pessoas, durante esse período de quarentena, tenham feito o caminho inverso. Ao invés de se aproximarem do Senhor, ao invés de buscarem ao Senhor, muitas pessoas acabaram retrocedendo e muitas se afastaram, muitas pessoas esfriaram, né, na fé. E a palavra de Deus também nos chama a atenção a isso. Esse foi um período de intenso aprendizado. Nós pudemos aprender muitas coisas com o nosso Senhor, sobre esperar no Senhor, sobre dependência do Senhor, sobre o quanto nós precisamos estar firmes na nossa fé em Jesus para atravessar as dificuldades. Mas nós não podemos retroceder. Eu ouvi uma frase que fez muito sentido também, que dizia assim: quando a comunidade parou, né, quando a gente parou de congregar, a intimidade foi revelada. Então, muitas pessoas que sustentavam a fé apenas na ida à igreja, né, apenas em frequentar os cultos, se viram, naquele momento, tendo a sua intimidade com Deus revelada. E aquilo fez muito sentido para mim. Fez muito sentido porque mostrou que, de fato, nesse tempo é o tempo de buscar o Senhor, de se dedicar a Ele
como a palavra nos ensina, né? Buscar Ele enquanto nós podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. E o nosso Deus, Ele não se escondeu. Nosso Deus, Ele não deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. Ele sempre foi, é e continuará sendo. E a boa notícia, irmãos, é que por mais que tenhamos passado por essas dificuldades, muitos tenham passado por muitas tempestades durante esse período de quarentena, o fato é que o nosso Deus ainda estende a sua mão para nós. Ainda há tempo de nos voltarmos ao Senhor, de quebrantarmos o nosso coração, de nos humilharmos em sua presença e voltarmos a ter verdadeiramente intimidade com Ele. Essa foi a reflexão que o Senhor me ensinou, colocou no meu coração, primeiro para mim, e é o que nós precisamos refletir todos os dias. Então, não esqueçamos, o nosso Deus não está de quarentena. O nosso Deus continua em seu alto e sublime trono e continua dominando sobre tudo e sobre todos. E é esse mesmo Deus que é acessível a mim e a você e que exige que vivamos uma vida aos seus pés, que vivamos uma vida dedicada a Ele, uma vida que de fato agrade o coração do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos cada dia nos despertar para viver de acordo com a sua palavra. Que Ele nos abençoe.